E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e iremos aqui continuar o nosso estudo de funções. Nessa nossa aula, traremos o estudo da função afim. Essa é a nossa primeira aula desse conceito. Desde já, deixe o seu joinha, se inscreve no nosso canal e abaixo deixe os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então pessoal, vamos começar aqui a ver os tipos de funções, né? E vamos iniciar trazendo a definição de função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Então nós chamamos de função afim qualquer função f dos reais nos reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que esse azinho e o bzinho são números reais dados e o a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Como eu disse, nós chamamos também de função polinomial do primeiro grau. Isso porque a nossa variável está elevada ao expoente 1, né? Aqui eu tenho x elevado a 1. Caso o a seja o valor de zero, caso a seja zero, 0 vezes x eu vou ter zero. Então vai cancelar essa minha variável. Então deixaria de ser uma função do primeiro grau, né? Então, por isso que o a tem que ser diferente de zero. O a é o nosso coeficiente, nós chamamos essas letrinhas aí que estão acompanhando a variável de coeficientes. O a é o coeficiente de x e o b é um termo constante ou também termo independente. Vamos trazer alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. Então vamos lá. Primeiro exemplo, f de x igual a 3x mais 1. Ela é função polinomial do primeiro grau, sim, porque eu tenho aqui um x, a nossa variável está elevada a 1. Então, o expoente de x é 1. Então, é do primeiro grau o meu polinômio, né? Lembrando que muita gente chama de função do primeiro grau. Isso está incorreto, porque função não tem grau. O que tem grau é o polinômio. Então, a gente pode chamar de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então, eu tenho aqui um f de x igual a 3x mais 1. Vamos identificar os valores dos nossos coeficientes. Aqui eu tenho o a, lembra que ele é o valor que acompanha a variável. Então aqui eu tenho o a valendo 3. E o b é o valor independente, que no caso é 1. Outro exemplo, eu tenho um f de x igual a x menos 34. Então, o a é o valor que acompanha a minha variável. Aqui a gente sabe que o x está sendo multiplicado por 1. Então o valor de a é 1. Está acompanhando a nossa variável. O valor de b é aquele termo independente. Nesse caso aqui, menos 34. Um exemplo da função afim no nosso cotidiano. Um corretor de imóveis recebe mensalmente da empresa que trabalha um salário composto por duas partes. Primeira, ele recebe uma ajuda de custo de R$ 700, seria uma ajuda fixa, né? E uma parte variável, que corresponde a 2% sobre o valor das vendas realizadas no mês. Então, o salário desse corretor de imóveis é R$ 700 que ele ganha de forma fixa e 2% do valor das vendas que ele realizar no mês. Então, nós vimos nas aulas passadas que podemos representar essa função por meio de uma formulazinha, de uma lei de formação. Então é isso que a gente vai fazer agora com essa situação. Vocês concordam comigo que essa é a função que expressa essa situação? Bem, eu tenho aqui o f de x, onde esse f de x é o valor do salário desse corretor de imóveis. Então, eu tenho o valor do salário, né, é igual a quem? A duas partes, né? Lembra que ele recebe o salário em duas partes? A primeira parte é uma ajuda fixa de R$ 700 que nunca vai mudar, certo? Mais uma parte variável que corresponde a 2%, né? 2% é 2 sobre 100. 2% de quem? Sobre o valor das vendas realizadas no mês. Então é 2% de x, onde x é quem? É o valor das vendas realizadas no mês. Então, novamente, repetindo, qual a função que corresponde a essa situação? O salário desse corretor depende de quem?
dos R$ 700 que ele ganha de forma fixa e de 2%, 2 sobre 100, do valor total das suas vendas no mês. Então, essa seria uma situação onde nós podemos representá-la por meio de uma função afim. A função afim está bastante presente no nosso cotidiano. Nesse caso, como a gente já viu, né, quem é X? É o valor das vendas desse corretor de imóveis no mês. Qual é o nosso coeficiente A? É o que acompanha o valor de X. Quem está acompanhando X é 2 sobre 100, ou seja, 2%, né? Quem é o valor de B? O valor fixo. Lembra que B é o termo independente. Então, o valor de B é R$ 700. Vamos supor que em um certo mês as vendas somaram R$ 300 mil. Então, nós vamos substituir 300 na fórmula para ver quanto esse corretor vai ganhar caso as vendas somem R$ 300 mil em um determinado mês. É só a gente substituir. Então aqui a expressão que a gente acabou de montar, né? Então a única coisa que a gente vai fazer é substituir o X pelo valor. Lembra que X é o valor das vendas desse corretor no mês. Nesse caso a gente está supondo que existe um mês que ele vendeu R$ 300 mil. Então onde tiver X nós vamos substituir por 300 mil. Então ao invés de F de X vai ficar F de 300 mil igual a 700 mais 2 sobre 100 vezes 300 mil. Então a gente só substitui o X por isso. Fazendo as continhas, né? Eu posso cortar esses dois zeros aqui, já que nós temos uma divisão, né? Então eu vou ficar com 3.000 vezes 2, que vai dar 6.000. 6.000 mais 700, 6.700. Então, no mês em que a soma das vendas desse corretor der R$ 300 mil, o seu salário vai ser de R$ 6.700. Vamos agora falar sobre função linear. Função linear é um caso particular de função afim. Esse caso é quando o B é igual a zero. Então, quando o B é igual a zero, a gente sabe que o f de x vai ser quem? Vai ser a x apenas. O mais B aqui vai sumir, porque B é zero, né? Então, quando isso acontecer, quando o B na função afim for zero, nós chamamos essa função de função linear. Nós trazemos alguns exemplos. F de x é igual a menos 4x. Qual o valor de A? Menos 4, né? A é o valor que acompanha o x. E quem é B? É zero, né? Então, nesse caso, nós temos um exemplo de função linear. Né? Como a gente já viu, A é igual a menos 4 e B é igual a zero. Nós temos agora f de x igual a x. Qual é o valor de A? A gente sabe que A é o valor que acompanha a variável. Aqui eu tenho 1, né? Eu tenho x multiplicado por 1. Então A vale 1. E qual é o valor de B? É zero, né? A gente não tem nenhum termo isolado aqui. Um detalhe. Nesse último caso aqui, nós chamamos essa função de função identidade. Por quê? O que é uma função identidade? Uma função identidade é quando o B é zero, ou seja, é uma função linear também. Só que o A tem que ser exatamente igual a 1. Quando a gente tiver esse caso aqui, f de x igual ao próprio x, nós chamamos essa função de função identidade. O que é que isso quer dizer? Que qualquer valor que eu colocar no lugar de x, o meu f de x vai ser igual a esse próprio valor. Por exemplo, se eu colocar 1 no lugar do x, eu vou ter f de 1 igual a 1. Ou seja, meu y é igual a 1. Se eu colocar o x valendo 2, o meu y vai ser o próprio 2. Então, todos os valores de x serão iguais às suas imagens. Nós chamamos esse caso de uma função identidade. Vamos agora a uma parte bem importante, falar sobre o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim, f dos reais nos reais, dada por f de x igual a x mais b, que é a expressão da função afim que a gente já viu, né? Com esse a diferente de zero, que a gente já viu que o a tem que ser diferente de zero, é uma reta oblíqua aos eixos OY e OX, ou seja, o gráfico de uma função afim é uma reta. Trazemos aqui um exemplo. Nós vamos construir o gráfico da função f
dos reais nos reais, que é dada por essa formulazinha aí. f de x é igual a 3x menos 1. Então, o primeiro passo é nós atribuirmos valores para x e obter suas imagens. E criar os pontinhos, né? Os pares ordenados. E representar no nosso gráfico, como a gente já aprendeu, né? Nas aulas passadas. Então, eu vou substituir o x por menos 1, 0 e 1. Quando a gente substituir esse x por menos 1, quando eu fazer o f de menos 1, eu vou ter 3 vezes menos 1, que é menos 3. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Quando eu substituir esse x por 0, eu vou ter f de 0 igual ao 3 vezes 0 menos 1. Ou seja, a resposta é menos 1. E quando eu substituir esse x por 1, eu vou ter 3 vezes 1 menos 1, ou seja, 2. Então eu já tenho os valores de x que estão no domínio, que é os números reais, e os valores de y, as imagens que estão no contradomínio, que também é os números reais. Tendo em vista isso, nós só precisamos fazer o nosso gráficozinho. Pronto, então assim, pessoal, podemos observar o seguinte. Aqui eu tenho o par ordenado menos 4 e menos 1. Que ele vai a menos 1 aqui, ó, e eu tenho menos 4. Quando o x for 0, o x aqui é 0, né? Ó. O y vai ser menos 1. Então aqui está o menos 1 de y. E quando o meu x for 1, o meu y vai ser 2. E aqui está. Nós podemos ligar, né, esses pontos e nós teremos uma reta, que é o estilo de gráfico de uma função afim, uma reta. Função constante. O que é uma função constante? Nós vimos, né, que a função afim é uma função que vai dos reais nos reais e ela é dada por essa fórmula aí. f de x igual a x mais b. E a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. Isso é uma função afim. Mas o que é uma função constante? Para ser uma função constante, o a tem que ser igual a zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, nós vamos ter um f de x igual a 0 vezes x mais b. E o que isso significa na prática? Nós trouxemos aqui um exemplo. Nós temos um f de x igual a 3. Nesse caso, o a é igual a 0. Perceba que não há nenhum valor aqui acompanhando o x. Nós só temos um f de x igual a 3. Então, o a nesse caso é 0 e o b é 3. Então, o que é que isso quer dizer? No gráfico, nós teremos uma reta paralela ao eixo x. Ela não vai tocar nunca o eixo x, que é esse horizontal aqui, né? E essa reta vai intersectar o eixo y exatamente aonde? No 3, que é o valor de b. Então, né, quando nós temos uma função constante, o gráfico dessa função será uma reta paralela ao eixo das abscissas e vai tocar o eixo y exatamente no valor de b, que nesse caso era 3 e toca y exatamente no ponto 3. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo!